Olá, estamos ao vivo aqui no Facebook Europa Mundo Brasil. Que alegria estar com você aqui mais uma vez. Para você que segue a Europa Mundo nas redes sociais, bom dia a toda a família Europa Mundo que está aí no Brasil agora no horário de meio-dia, já indo para almoçar, outros já almoçaram, né? Dependendo da sua rotina aí diária. E um grande carinho para cada um de vocês que estão aí nos assistindo de outros lugares do mundo, de outros países. Então já vai o meu boa tarde e o meu boa noite também. Dependendo do lugar onde você esteja, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa apresentação hoje, de maneira muito especial, mais uma apresentação do Facebook Live. Exatamente, Facebook Live sempre trazendo novidades, claro, na companhia dos melhores, que são os nossos guias experientes, que têm todo o know-how para transmitir para vocês recomendações, conselhos, tudo aquilo que é importante para a gente poder conhecer um destino Europa Mundo. Então, olha, eu já quero dar boas-vindas a toda a nossa equipe também Europa Mundo que está conosco, aqui já, deixa eu ver os comentários, já tem gente ligada com a gente, aí... Também os nossos queridos, né, agentes de viagem, parceiros na Europa Mundo que estejam na nossa apresentação aqui acompanhando também. Já já vou trazer os nossos guias. Vamos dar aqui boa tarde. Nossa querida Marisol, boa tarde para você também. Um beijo, sempre acompanhando nossas transmissões. Quem mais aqui, gente? Vamos ver. Fernanda, sempre ligada, com certeza. Está sempre participando aí das nossas apresentações aqui da Europa Mundo Brasil. E você, de qual lugar do Brasil você está? Fala com a gente também, de qual lugar do mundo, né? Por que não? Então escreva aqui nos comentários, nós vamos estar te dando aqui um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo onde você esteja. Lucia, beijo, querida. Obrigado por estar aí sempre acompanhando as nossas apresentações. E você vai poder hoje ouvir recomendações sobre um destino especial. Que destino é esse, gente? Irlanda, exatamente Irlanda. Então, olha, nós preparamos várias perguntas, inclusive até recebemos alguma aí em particular, né, para o direct, e a gente anota tudo, por quê? Porque trazer informação é trazer uma informação de qualidade, uma informação relevante, na mão experiente, vamos dizer assim, com toda a experiência possível dos nossos guias Europa Mundo, e hoje eu vou trazer aqui para vocês nossos dois guias, Hércules e Diego, exatamente, os dois fazem aí uma turma, né, vamos colocar uma parceria muito bacana hoje, para a gente fazer um bate-papo e conversarmos sobre esse destino da Irlanda. E enquanto isso, dando aqui boa tarde também, ó, Ângela, seja bem-vinda, querida, participando sempre com a gente também das nossas apresentações. Ó, você que está assistindo agora essa apresentação, você pode também colocar nos comentários, né, marcar uma pessoa, né, quem sabe já rola aquela indireta, né, e falar assim, olha, eu quero ir para a Irlanda, assiste essa apresentação, já vamos anotar ali todos os detalhes, recomendações dos nossos guias, e você faz aí já essa parceria, né, em viagens. Então, marca a pessoa aqui nos comentários, você pode, inclusive, também fazer a sua pergunta, o que você perguntaria para os nossos guias? Tivesse essa oportunidade, essa riqueza de oportunidade, de estar ao lado de um guia experiente, que já acompanhou diversas turmas, o que você perguntaria se você fosse para a Irlanda? Então escreva aqui nos comentários, vai ser muito bem-vinda a sua participação, a sua interação conosco, ok? Dando mais uma vez aqui, bom dia, antes de chamar os nossos guias, já estão aqui comigo, esperando para colocá-los aqui ao vivo, junto com você, na nossa apresentação Facebook Live. Luísa, bom dia! Muito bom dia para você também. Vamos ver aqui mais. Aí, tem gente escrevendo. Bom, gente, vou chamar agora os nossos guias, estarão aqui comigo, e daqui em diante, papel e caneta na mão, se prepare, né, se relaxa nesse exato momento, para que você venha se inspirar conosco nessa visita que nós vamos fazer agora, não uma visita num tour, mas nós vamos entrar vamos colocar aqui com uma carta de viagens, vamos entrar numa minivan, e eu vou trazer os meus guias e vou começar a conversar com eles durante esse destino, que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Então, olha, eu vou trazer aqui o nosso querido Hércules para estar com a gente, e nosso querido Diego. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia, Diego. Bom dia, Diogo. Que maravilha, vamos falar de Irlanda hoje. Estou super animado, adoro. Show! E aí, Diego, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham nessa live no Facebook, para a gente falar da Irlanda, lugar que eu adoro. Cumprimento meus companheiros, equipe Europa Mundo.
agentes de viagem e nossos clientes. Sejam todos bem-vindos. Show de bola. Eu estava falando aqui antes de chamar vocês que já vamos entrar, eu já fico me imaginando nesse cenário, entrando ali numa minivan, pegando o novo conceito de agora, e já com 2 guias experientes, e eu já vou conversando com vocês, fazendo todas as perguntas antes da gente chegar no nosso destino, ok? Perfeito, vamos lá, estamos prontos. Ok, vamos lá, perfeito. Então vamos lá, vamos ver quem mais entrou aqui, ó. Tem mais gente entrando, fazendo algumas perguntas, dando bom dia também, boa tarde, exatamente, gente. Pode escrever nos comentários, daqui a pouquinho a gente vai lendo, e nós vamos também já na nossa bateria de perguntas, né? Você que acabou de acessar o nosso Facebook, olha, esse é o quadro Facebook Live, nós fazemos eles, né, uma quinta-feira, e sim, a outra não, então sempre 2 vezes aí no mês, e trazemos sempre um Destino Europa Mundo e acompanhando os nossos guias. Então nós vamos agora para uma bateria de perguntas. Que pergunta você faria para os nossos guias? Já pensou? Né? O Hércules aqui com toda a experiência, o Diego, para poder tirar essas dúvidas e trazer recomendações, conselhos, que eu tenho certeza que vai fazer parte, assim, de uma maneira muito relevante na viagem do seu dia a dia. E eu quero começar com você, Hércules. Já vou te colocar aí logo de primeiro, te fazendo uma perguntinha básica, né, para todo mundo que já está conectando aqui com a gente. Por que eu vou escolher ir para a Irlanda? O que você poderia falar, essa introdução da apresentação de hoje? Olha, a Irlanda tem vários atrativos. Primeiro, eu acho que o povo irlandês, eles são conhecidos como os latinos lá da região norte da Europa, porque eles são super agradáveis, amáveis. O país é pequeno, então você tem distâncias muito pequenas para percorrer, para chegar de uma cidade a outra. A cidade tem castelos normandos, tem mosteiros super lindos, desde a época do São Patrício, do São Patrick, que foram construídos, alguns em ruínas e igualmente lindos. As paisagens são fabulosas, quer dizer, as compras, tudo é bom na Irlanda. E você ainda pode fazer intercâmbio também, né? Tem muita gente brasileira que vai para lá para fazer intercâmbio, que também é muito bom. Show de bola. Aqui já tem alguns comentários. Vou trazer aqui já o comentário, por exemplo, da nossa querida Sônia, que sempre está nos acompanhando. Ó, vou ler aqui inteiro, que às vezes na tela corta um pouquinho, mas ela diz, né? O tratamento com os turistas, principalmente hotéis, quando, etc. Adoro viajar com a Europa Mundo. Quando terminar a pandemia, agora eu consegui ler. E eu adoro viajar com a Europa Mundo, já fiz várias viagens com vocês. Se não fosse a pandemia, estaria na Irlanda, com certeza, com meu grupo de amigas. Com certeza, Sônia. Todos nós temos essa expectativa, né? Esperando aí essa mudança, mas ficamos muito felizes que a Irlanda já está no seu destino. Hoje já tem uma grande oportunidade, já que a viagem ainda não aconteceu, de você tirar as suas dúvidas e perguntar aos nossos guias também aqui nos comentários, né? Aliás, Diogo, se você me permite... Claro, fica à vontade. Ela lembrou bem, os hotéis, não é, Diego? Os hotéis são tão aconchegantes porque os irlandeses, eles são clássicos, né? Então você encontra, assim, aquela mesma sensação clássica que existia na época vitoriana, na época georgiana, ainda está presente nos edifícios, não só na arquitetura da cidade, mas também dos hotéis. Então você se sente muito acolhido. Eu acho uma maravilha você estar lá naquela cidadezinha fácil, porque a capital, por exemplo, é um lugar onde você caminha muito bem, uma cidade plana. Então é um conjunto de coisas que faz a viagem ficar realmente espetacular. Show de bola. Até o Cleito comentou aqui, né? Porque a Europa Mundo chega a lugares que ninguém chega, né? Fiz viagens com a Europa Mundo que não encontro em lugar nenhum. Então, olha, com certeza a gente tem essa oportunidade e nós vamos agora para a nossa bateria de perguntas, ok? Para a gente otimizar o nosso tempo aqui. Enquanto isso, a gente vai lendo os comentários. Pode escrever, você que está nos assistindo agora. Vamos lá, primeiro comentário, ou melhor, primeira pergunta, né? Essa vai para o Diego, já que o Hércules fez essa introdução. Melhor época do ano, Diego, para visitar a Irlanda? Na sua opinião, claro. Olha, na minha opinião, a melhor época do ano para visitar a Irlanda seria entre os meses de julho, agosto, setembro, que são os meses de verão, onde a gente encontra uma temperatura mais agradável e temos dias mais longos também, né? E a gente tem um pouquinho menos de chuva, um clima bem mais agradável para a gente poder passear, caminhar, usar até um pouquinho menos de roupa. Porque todos nós sabemos que a Irlanda é uma ilha bem lá no norte da Europa. Na grande maioria do ano, né, a gente tem temperaturas bem baixas
E a gente repara, assim, de fato, como muda, né, as pessoas saem para as ruas, enchem os parques, as praças, faz sol, faz calor, faz um clima agradável, completamente diferente, né, do restante do ano, onde a gente tem assim, um clima bem mais frio, com mais chuva, mais nuvem. E quando sai o sol é aquela alegria, todo mundo, né, sai para a rua e a gente consegue ver toda essa amabilidade que o Hércules mencionou, né, do povo irlandês no início da fala dele, né, na introdução, e a gente consegue ter contato com as pessoas, com os irlandeses, e pessoas do mundo inteiro, na verdade, porque Dublin, por exemplo, é uma cidade muito cosmopolita e tem parques maravilhosos, né, bem no centro da cidade, uma cidade que você vê muitas apresentações artísticas, teatrais, musicais nas ruas. Então, tudo isso floresce nos meses de verão. Então, por isso que, na minha opinião, a melhor época do ano para se visitar a Irlanda, né, ali entre julho, agosto e setembro, não que também na primavera não seja também agradável. Ainda faz um pouquinho de frio, mas também temos dias bem legais de sol. Então, na minha opinião, essa é a melhor época para se visitar. Você concorda com ele? Sei que essa opinião assim, é muito pessoal, que dependendo da época que você quer ver, né, alguma atividade específica naquele país, você vai viajar naquele momento, né? Mas o que você acha assim que seria bacana assim, uns meses para poder visitar a Irlanda? Olha, o Diego tem toda a razão. É óbvio que você vê o país. Nós aqui no Brasil temos muito sol, então a gente às vezes nem nota isso, né? Mas para eles sim faz muita diferença. Então isso muda até o humor deles, eles ficam muito mais bem-humorados. Agora, tem que lembrar que, por exemplo, a época de Natal, né, dezembro, é agradável também, porque se você tiver com a roupa correta, não é um frio terrível, sabe? Assim, você consegue passear bem e eles têm uma decoração natalina muito linda. Também gosto muito dessa época do ano. Já fiz turismo lá com a Europa Mundo, na época do Natal e Ano Novo, inclusive, passando ali na região da Irlanda. E foi lindo, foi muito gostoso, sim, sabe? Vale a pena também no inverno. O brasileiro muitas vezes quer a oportunidade de ver a neve e passeando ali, em algum momento, vai ver essa neve. Então, o inverno pode ser bom também. Agora, o verão tem a alegria que é só do verão. Isso não é indiscutível. Com certeza. Bom, para quem quer ver neve, então colocar aí já na sua agenda. Trazendo aqui um comentário da Marta, né? Ela falou: bom dia, já tenho escolhido esse roteiro, Irlanda e Escócia. Um clássico, né, Hércules? É que classicíssimo. Olha, música boa, gente. Tanto na Escócia quanto na Irlanda você vai ouvir música maravilhosa. Eu comentei ainda recentemente, você sabe que a música country americana, ela tem origem na música irlandesa, né? Toda aquela imigração massiva que os irlandeses fizeram na época da fome da batata e tal, eles povoaram, você sabe que hoje lá nos Estados Unidos, acho que tem mais de 40 milhões de descendentes de irlandeses. E eles praticamente levaram essa música, aquela música alegre que você ouve ali pelas ruas, né? Na Grafton Street, por exemplo, em Dublin, você escuta a gente tocando e os meninos cantam muito bem. Na cidade de Galway, qualquer lugar que tenha jovem, você vai ouvir uma música maravilhosa. Nossa, show de bola. Uma experiência, assim, riquíssima, né? Até do seu comentário que você tinha falado sobre os hotéis, a Sônia respondeu que, verdade, vocês são realmente os melhores na escolhas dos hotéis, né? Então, sei que às vezes alguns comentários vêm um pouquinho mais atrasados, porque a internet é isso, né, gente? Então, a gente vai se acostumando e colocando aí os comentários, mesmo que com um pouquinho de atraso. Voltando à nossa sessão de perguntas, quais as comidas típicas que nós temos na Irlanda, que nosso turista pode aproveitar, né, o viajante Europa Mundo? E o preço dessa comida por pessoa? É importante a gente orientar cada um. Certo. Olha, na Irlanda tem uma espécie de um cozido que se chama-se Irish Stew. Ele é bastante conhecido por lá, eles gostam muito, né, de carne, e isso é algo que eles comem muito. Eles comem muita batata, né? Não só os irlandeses, os europeus de modo geral, você vai encontrar um mashed potato, aquela batata amassada, é bastante comum também. E se você puder comer isso acompanhado de uma Guinness, né, que é aquela cerveja maravilhosa, né, escura, produzida lá mesmo, não tem nada melhor. Já fechou já a refeição. Existe uma influência grande também, né, como a Irlanda foi a primeira colônia da Inglaterra e foi colonizada pela Inglaterra por mais de 800 anos, a gente encontra lá também aquele clássico fish and chips, né, que é uma comida típica inglesa, mas que também é muito popular na Irlanda. E
Na verdade, também em Dublin, como eu mencionei há pouco, é uma cidade muito cosmopolita. Claro que você tem os pratos tradicionais irlandeses, mas você encontra todo tipo de comida, todo tipo de restaurante na cidade de Dublin, né? Porque pessoas que migraram, né, para a cidade de Dublin, né? Então ali você escuta todos os idiomas e, consequentemente, também você tem uma culinária também muito variada, né? Diego, Mas será esse que tem prato... algum restaurante brasileiro por lá? Desculpa te Opa! cortar Não, aí. tem alguns. Eu, pelo menos, o que eu gosto mais é um que está ali bem no centro de Dublin, na região muito famosa também da cidade, conhecida como Temple Bar, se chama Café Mineiro, né? Tem muitos restaurantes brasileiros, mas esse restaurante aí, ele tem aquele tempero brasileiro, aquele gostinho do Brasil, que é difícil Pastel. muitas vezes a gente encontrar tão longe de casa, e que quando a gente entra, a gente já escuta aquela música brasileira, a gente come um pão de queijo, a gente come uma feijoada, a gente come um estrogonofe, pratos que fazem a gente nos lembrar assim, da nossa terra. Então, eu acho que é muito importante também. Eu sempre dou a dica também aos brasileiros que às vezes estão viajando também já há tanto tempo ali na Europa e querem sentir um gostinho da comida brasileira. Esse é dos meus restaurantes preferidos na cidade de Dublin, né? O Café Mineiro. E tem muito Olha, brasileiro, assim como Hércules, Hércules, como o Hércules falou antes, né? Tem muitos estudantes brasileiros, né? A segunda maior comunidade de brasileiros na Europa, né? Depois de Portugal, é justamente a Irlanda, né? Então a gente escuta muito português também e, consequentemente, a gente se sente um pouquinho mais perto de casa, né? Mesmo estando tão longe. e falando ainda de comida típica, se você quer ter uma experiência realmente irlandesa, você tem que comer em um pub. Os pubs todos, embora muita gente pense que o pub é apenas para beber e ouvir música, não. A palavra pub quer dizer public house, ou seja, é o local onde os irlandeses, todo o povo do Reino Unido socializa, né? Eles não te convidam para ir na casa deles, eles te convidam para ir no pub. E os pubs, além das cervejas todas, né, aquela variedade imensa de cervejas, uísques, etc., você tem também cafés, você pode ir de manhã tomar café. Na Irlanda, os pubs abrem ainda mais cedo do que outros lugares do Reino Unido. Às 8 da manhã você já encontra pub aberto. Nossa, 8 horas E já. e Diogo, eles têm umas decorações. Olha, o Diego certamente conhece, tem um que chama-se Bank, porque ele foi um banco importante na Irlanda, e tudo que assim foi alguma coisa e não funciona mais se transforma em um pub. Você tem esse Bank, que tem uma decoração fantástica. A decoração deles é sempre muito acolhedora, né, para que a pessoa realmente se sinta bem naquele ambiente. Você tem um que foi uma igreja, essa igreja não funciona mais, chama The Church, você também deve conhecer, Diego, que você entra dentro, você vê Sim. aquele órgão enorme, todos aqueles cristais, né, aquele visual todo de igreja, mas o centro do local é o bar. Então, assim, você pode tomar cerveja, você pode almoçar, e é barato para você comer dentro de um pub. Acho que talvez o lugar mais barato para você comer é no pub, porque você paga a partir de 7, 8 euros, você tem ali um prato de comida, às vezes já acompanhado de uma pint de cerveja. Nossa, que show, né? E essa também fica fácil para a pessoa. Eu vou ali na church, né? Não sabe o que Você vai une duas fazer. coisas, você reza, você come, você ouve música, maravilhoso. Hoje, que É bacana. Bom, verdade. ótimas orientações. Então, você que vai para a Irlanda, olha, a gastronomia lá extremamente completa, né? Repleto de todos os bons restaurantes, assim por dizer, e relativamente o preço, 7 euros com uma refeição, acessível aí a todo mundo na sua viagem, né? Lá, Hércules, até te fazendo uma perguntinha, existem aquelas diferenças, assim, estou no centro, é um preço, estou mais afastado do centro da cidade, é outro, pelas cidades, assim, da Irlanda, ou não? Normalmente Olha, tem o mesmo preço a maioria dos lugares. eu não sinto muito isso. Você sente, Diego? Eu sinto que a Irlanda, ela não tem. Se você vai em Paris, por exemplo, se você está na França, realmente as capitais são muito mais caras. Deve haver diferença entre um pub mais elegante e outro, mas no modo geral, eles colocam do lado de fora, né, aquele cartaz ali com os preços, e eu vejo que eles são sempre muito similares. Eu não vejo grandes diferenças, não, para você frequentar um pub ou outro. Complementa aí, Diego, se você sabe de algo assim. Talvez assim, numa área mais turística, né, a gente sabe que como que funciona, né? A gente está numa área muito turística, os preços vão ser um pouquinho mais altos, mas de fato eu também não vejo assim, essa diferença toda,
A gente pode encontrar uma coisinha aqui mais cara, mais barata, com diferenças dos bairros, mas isso eu acredito que seja algo normal que aconteça em qualquer lugar, em onde você tem uma área muito turística, né, você vai ter ali uma variação, né, do preço da comida e da bebida, né, mas acho que, concordo com o Hércules também, que não vejo assim, essa variação como é comum de se ver em outras capitais, né, Como, da por Europa. exemplo, Né? Eu considero a Dublin uma cidade com preços razoáveis para comer. Não vou dizer bastante. barato como em outros lugares, como Portugal, como Espanha, por exemplo, mas também não é o lugar dos mais caros da Europa, que tem outros muito mais. Então, eu considero a Irlanda, de maneira geral, e saindo de Dublin, na verdade, os preços melhoram. Né? Dublin, que é a capital, lugar mais turístico, talvez seja a gente encontre ali alguns preços mais elevados, mas ainda assim bem razoáveis em comparação a outros lugares. Então, eu considero bom. Você encontra É, boa comida por um bom preço e acessível. você sabe que no tour da Europa Mundo pela Irlanda, nós visitamos vilarejos lindos, a gente visita pontos turísticos muito importantes. E realmente, nesses lugares, às vezes você vai tomar um café, esse café vai ser ainda mais barato do que em Dublin. A única observação é que nós não estamos assim em Veneza, em Paris, entendeu? Onde os preços são superlativos. Ali na Irlanda, as diferenças são menores, de um modo geral. Ninguém vai se assustar com preços. Ah, show de Sem bola. contar que você usa cartão de crédito até para pagar um cafezinho hoje em dia. Você usa cartão de crédito em qualquer lugar. Então, mais indicado seria ter cartão de crédito do que Um fazer a cartão de conversão, crédito, né? um cartão de débito também. Muitos brasileiros, às vezes, levam aquele cartão já com certo crédito ali dentro, Pré-pago, né? Não um pré-pago. pré-pago. Isso é muito Travel bom, Cash. porque é Travel. praticíssimo. Olha, você compra um café, você paga com cartão. É super bem aceito os cartões. Ah, show. Ó, antes da nossa próxima pergunta, só responder aqui a dúvida da Sônia, que ela falou, vai sair um novo catálogo? Querida Sônia, nosso catálogo já está lançado, né, até março de 2022. Então, o catálogo de 2020, ele foi estendido até o final de 2022, ok? Está tudo disponibilizado no nosso site de maneira completa. Então, ali você pode já ver todas as viagens, tudo certinho, ok? Só aproveitando. Até ontem a gente fez uma live explicando um pouquinho sobre isso, ok? Bom, voltando aqui às perguntas, aquela, né? Quais são as peças de roupas imprescindíveis para a minha viagem à Irlanda? O que eu preciso ficar assim, preparado para esse passeio? Olha, eu acredito que mesmo nos meses de verão é importante a gente estar preparado para as intempéries, né, do tempo. Né? A gente pode começar a chover, então eu diria assim que um guarda-chuva, um bom calçado, né, um calçado impermeável, são dois itens fundamentais, né, para se visitar a Irlanda, né, para a gente se prevenir, né, se acontecer de começar a chover, a gente está no meio da rua, não ficar ali, né, em situação vulnerável. Mas eu diria esses dois. Não sei você, Hércules, como é que você vê isso aí, essa questão? Sim, eu acrescentaria aquela blusinha impermeável com capuz. Você sabe que as chuvas na Irlanda, elas não são torrenciais como aqui no Brasil. É Às verdade. vezes é um chuvisqueiro, sabe? Uma coisa leve. Então você vê que o local, a pessoa nativa lá, ela nem usa guarda-chuva. Ela tem sempre assim um raincoat, aquela capa com capuz. Ela bota aquilo e ela anda ali como se nada tivesse acontecendo. Temos que lembrar que a Irlanda é uma ilha. Então, vocês ouvem gaivotas o tempo todo. A gente está ali mesmo, na maior parte do tempo, você está próximo ao mar, né? Em Dublin mesmo, você está junto ao mar, e em outras cidades também. Então, você tem sempre vento. Agora, a boa notícia também é que você pode comprar guarda-chuva até na farmácia. Qualquer lugar que você entra, não é verdade? Em qualquer Está lugar que você disponível. encontra guarda-chuva e de todos os preços. Então, assim, na Penny's tem, na farmácia tem, no Mark Spencer tem, qualquer lugar. Guarda-chuva não vai faltar. Mas se não quiser guarda-chuva, leva aquela capinha com um gorro, que você vai muito bem também. Como bem fala o nosso guia local lá de Dublin, né, o Fernando, aqui eu mando um abraço enorme. Ele fala, a chuva aqui, ela incomoda, mas não molha. Né? Aquela, bem assim que o Hércules falou, não cai aquela chuva torrencial, vai cair naquela chuvinha, aquela garoa fininha, né, que às vezes incomoda a gente, é bom estar coberto justamente, mas a gente não fica encharcado de fato, né, não tem aquelas chuvas torrenciais. Você já deve ter visto uma camiseta que é um souvenir que eles vendem, porque eles têm muita ovelha lá por todo lado, né? Então, Com certeza. eles têm uma camiseta que tem assim as 4 estações do ano com 4 ovelhinhas. Então tem uma ovelha que está
com óculos de sol, mostrando o verão, tem uma ovelhinha que está com cachecol, mostrando o inverno, e assim vai. Só que todas elas estão com guarda-chuva na mão, ou seja, a chuva em todas as estações do ano. Bom, é importante saber disso, já se preparando aí para colocar na mala, né? Não Falando atrapalha, ainda... viu? Não atrapalha os nossos passeios de forma alguma, porque assim, ó, é comum você pôr o pé na Irlanda, cai uma chuvinha, já abre um arco-íris, já sai o sol, é uma maravilha. Não, e a pessoa que está viajando já está propensa à natureza, né? Vamos dizer assim. Então a gente precisa estar sempre colocando na mala aquilo que de fato vai nos ajudar, né? Falando ainda sobre a Irlanda, gente, como que é o quesito de segurança? O que vocês podem falar a respeito disso? É uma cidade, ou melhor, um país que transmite essa segurança como grande parte da Europa? Eu sinto que sim, eu sinto que mais, pelo fato de se tratar de uma ilha, isso vale também para a Inglaterra, para todo o Reino Unido. Quando você sai do continente europeu ali, que você atravessa de barco para a Grã-Bretanha ou para a ilha da Irlanda, eu acho que só esse fato de você estar numa ilha, ele já limita essa coisa. Você não vê lá, por exemplo, os ciganos que você vê no sul da Itália, ou na Itália de modo geral, você vê ciganos, né? Que estão sempre pedindo, às vezes incomodando, muitas vezes roubando também, né? Lá na Irlanda é muito suave, mas eu acho que o Diego concorda comigo que assim todo cuidado é válido, porque assim o turista ele sempre está com dinheirinho, as pessoas sabem disso, então você tem que ter aqueles cuidados básicos. A gente tem muito mais caso de pessoas que esquecem coisas nos hotéis, até dinheiro às vezes, do que de pessoas que são roubadas, não é, Diego? De fato, eu considero a Irlanda um país muito seguro, mas a orientação ela é sempre a mesma, né? Onde tem muitos turistas, sempre haverá aqueles que tentarão se aproveitar do momento de que as pessoas estão deslumbradas com a paisagem, com os monumentos, tirando foto. Então, muitas vezes, furtos acontecem, né, quando as pessoas se descuidam dos seus pertences pessoais. Exatamente. Inclusive, uma coisa que deixa isso bem evidente é que a própria polícia lá na Irlanda, que é chamada de Garda, ainda que seja a palavra parecida com guarda, mas não tem nada a ver, é uma palavra em gaélico, quer dizer anjos da seguridade, da segurança, elas sequer utilizam armas de fogo, né? Isso, inclusive, verdade, em outros lugares da Europa, isso não é normal, né? Não lembro aqui um outro país da Europa em que a polícia, né, urbana, a tropa urbana, não utiliza nem arma de fogo. E também a Irlanda também nem sequer tem exército, né? Então é um país pacífico por natureza, a partir da sua Constituição, né, do ano de 1946, estabeleceram que não teriam exército e nem sequer a polícia utiliza arma de fogo. E os últimos disparos que houve de arma de fogo foram disparos acidentais. Então, assim, essas notícias de violência lá são raríssimas, né? Até comparado com outros países da Europa, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar descuidado dos nossos pertences. Repito, é sempre bom de ter atenção, mas quem vai para a Irlanda pode ir tranquilamente, pode ficar tranquilo que não vai acontecer absolutamente nada, pode caminhar nas ruas a qualquer hora também, e como os nossos hotéis também estão sempre bem localizados, né, não acontece nenhum infortúnio, digamos assim. Você me lembrou uma coisa que a gente pode comentar, mas que não representa um problema. Na Irlanda, de modo geral, existe os nanas, ou knackers, que são um pessoal jovem, uma coisa assim, um pouco drogas, um pouco fora da sociedade. Eles sempre se vestem com um moletom, com uma roupa assim bem informal, e eles são um pouco arruaceiros, mas eles não são assim bandidos perigosos, eles são arruaceiros, sabe? Puxa cabelo, às vezes, sabe, cria alguma confusãozinha. Isso também existe, muitos brasileiros sabem dessa história, mas nada preocupante, absolutamente nada. Não, show de bola. E aí, então dá esse espaço até para eu sentir mais segurança comprando souvenirs, né? As famosas lembrancinhas na Irlanda. O que vocês sugerem de lembrancinha, né? Eu volto para casa com o quê? O que é usual nessa viagem comprar? Olha, você tem alguns símbolos, né, que são conhecidos mundialmente, né, que remetem à Irlanda, por exemplo, os famosos leprechauns, que a gente conhece como aqui os duendes, as fadas. Tudo isso vem, né, do folclore irlandês. E a gente tem uma loja, uma rede de lojas lá na Irlanda, que é muito famosa, muito conhecida, que se chama Carrows. Então, essa loja, ela está em Dublin, você tem várias delas, e ali é o local certo para comprar lembrancinha, porque tudo que tem a ver com a Irlanda, você vai encontrar ali, né?
Não sei o que o Hércules pensa, como é que ele vê esse tema. Essa loja, ela tem quase que uma em cada esquina, não só na Irlanda República, como lá na Irlanda do Norte também. E ela tem Também, todas as verdade. cores da bandeira, né? Todo souvenir está ligado às cores da bandeira. Agora, ontem foi o dia de St. Patrick, né? Que é um dia muito festivo para os irlandeses, que normalmente eles fazem aquela parada, aquele desfile lindo. Ontem eles fizeram um espetáculo com drones, já que não dá para juntar as pessoas, né? Então eles fizeram uma coisa para que todas as pessoas pudessem ver desde casa. Foi lindo, eu vi pela TV, muito lindo. E essa loja, a Carol's, realmente tem todo tipo de souvenir, assim, o trevo, né? Que é um símbolo também que o São Patrício usava para mostrar a Santa Trindade, né? Então todas essas coisas ligadas ao folclore, à história irlandesa, você encontra lá barato. Camisetas lindas, camisetas da Guinness. Tem muito souvenir também ligado à Guinness, porque ela é uma instituição, ela não é só uma cervejaria. Então, Verdade, isso eu ia falar agora. Como souvenir que a Guinness também é uma das, digamos, uma marca, né, tão famosa mundialmente, que é, enfim, da Irlanda. Na verdade, é a família Guinness, que hoje em dia é até mais conhecida pelo famoso livro, né, o Guinness Book, né? Começou com a cerveja, e talvez ali bebendo um pouquinho de cerveja, pensando qual é o pássaro que voa mais alto, qual é o animal mais rápido. Bom, quem sabe a gente reúne tudo isso num livro, né, e faz um livro dos recordes. Bom, que ideia legal, né? E hoje em dia o livro é até ou tanto quanto famoso que a cerveja também. É uma marca famosíssima, né? Conhecida no mundo inteiro e vem genuinamente irlandesa. Não vai faltar souvenirs, assim, lembrancinhas para as pessoas comprarem, com certeza, então, com tantas curiosidades que tem o país, né? Falando sobre essas muito curiosidades, a gente... também. Oi? Muito souvenir de ovelha também você vai encontrar lá. Ah, que Sim, top, é um país, é como a Escócia também, né? Que a gente encontra em mais ovelhas do que pessoas, né, no país inteiro. Bom, show de bola. E falando um pouco sobre os lugares especiais assim da Irlanda, né? Às vezes a gente, claro, no nosso roteiro existem vários lugares que já estão ali pré-determinados, etc. Vamos supor que eu quero passar um dia a mais por ali. O que vocês sugeririam, né? Uma sugestão de vocês para eu conhecer na Irlanda, assim, falar, ó, Diogo, isso aqui é regra. Bom, eu vou dar a minha opinião, mas na verdade eu sou um aquariano, eu gosto de quase tudo. Então tem muita coisa linda para você ver lá. Mas se eu tenho que mencionar uma, eu vou mencionar Powerscourt, que foi um palácio. E esse palácio depois ele pegou fogo e tal, recuperaram ele. Mas o mais bonito não é nem o palácio em si, e sim os jardins desse palácio. Então Powerscourt tem aquela construção imponente. Hoje em dia, dentro do que era o palácio, funcionam lojas com todos aqueles produtos irlandeses de lã, aquelas coisas lindas. E é aquela atmosfera glamurosa, sabe, assim, de palaciana. E tem um café maravilhoso e você tem um jardim em cascata. O jardim é uma coisa idílica, assim. Ele foi considerado um dos 3 mais lindos jardins da Europa, talvez do mundo. Vale muitíssimo a pena Powerscourt. Oh, que lindo. Sim, você, verdade. Diego? Esse é um jardim lindíssimo. Inclusive ficou, né, foi eleito aí pela National Geographic, ficou entre os 3 jardins mais bonitos do mundo, né, como você falou. É um jardim maravilhoso. Olha, eu vou citar aqui um local que eu gosto muito, que se chama Pawnabrown. Na verdade, esse lugar é um sítio arqueológico, né, encontrado ali no ano de 1986, que são tumbas, né? Imaginem, né? Como assim visitar uma tumba? Mas são tumbas da época neolítica, dos celtas, que são os habitantes nativos da Irlanda. Então a gente está falando de um local em que eram feitos rituais, enfim, que o homem esteve presente ali, de data de 6.000 anos atrás. Então certamente é o local que eu estive, que muitas pessoas estiveram, mais antigo, né? De você ver ali uma movimentação, né, de seres humanos mais antigas. E são pedras enormes, né, que pesam toneladas, que estão colocadas ali, né, dispostas de uma determinada maneira, que você vê da presença, você consegue perceber a presença humana ali há 6.000 anos atrás. Então, um local assim que eu sempre gostei muito, né, de estar ali por conta da história, né, e isso é muito comum na Irlanda, na verdade, né? Você tem outros lugares, né, que são essas tumbas dessa época de 6.000 anos, 5.000 anos,
É uma coisa incrível você chegar num local e ver que já aquela civilização se desenvolvia ali, tá? Todo o contato que eles tinham com a natureza também. Então, a Irlanda realmente é fascinante nesse sentido. Eu citaria esse local porque é um dos locais que nós também passamos, né, durante o nosso circuito pela República da Irlanda. Pauna se chama. Temos a Irlanda profunda, realmente, porque muita gente não imagina que você vai chegar na Irlanda e ver lugares que foram construídos como essas tumbas, como, por exemplo, na época em que estava se construindo as pirâmides do Egito. Exatamente. A história irlandesa é riquíssima, porque ela foi talhada em diferentes épocas, né, com os vikings também. A própria cidade de Dublin tem ali uma cidade viking, né, que eles encontraram. Então, você tem ali museus maravilhosos. Nossa, tem tanto lugar. Isso que nós nem citamos os Cliffs de Moher, né? Esse é um lugar que todo brasileiro já ouviu falar, né? Aqueles penhascos lindos e tal. Então, são muitos lugares na Irlanda que valem a pena ser vistos. Até tem um comentário do Cleito aqui falando, né? De um lugar também que ele sugere conhecer, que os passageiros todos ficam maravilhados aí quando vão. Não sei se vocês conseguem... Não, a gente poderia ficar aqui falando de vários. Clonmacnoise também, que é um dos primeiros mosteiros e um protótipo das primeiras universidades, né, na Europa, onde ali os monges estudavam, faziam livros, disseminavam conhecimento, né? Então, e esse local, né, o Clonmacnoise, ele está bem no coração da Irlanda. Assim, quando a gente abre o nosso Google Maps, a gente olha, a gente está ali no centro, né, da ilha, né, um local escolhido a dedo, né, e dali saíram monges que foram para, né, formar mosteiros Europa fora, né? Então é um local também histórico, a história de Saint-Cyran. Que lindo, é muita história e você tem conteúdo. Ruínas, você tem a Rocha de Caixa, você tem muitas, enfim, Irlanda é um local maravilhoso. São Patrício teve lá nessa rocha, é um local espetacular, porque ele está numa montanha, assim, você chega de longe, você já vê aquela construção imponente. Então, tem realmente N lugares para você ver na Irlanda. Isso sem contar na Irlanda do Norte também, que também tem belezas naturais, né? Como aquela calçada dos gigantes, que feita pela natureza, espetacular. A capital, Belfast, também tem seus tesouros. Então, Irlanda é muito mais do que se pode imaginar. Não, show de bola. E quais são as palavrinhas essenciais para a gente poder se virar na Irlanda, né? A comunicação lá é fácil, é difícil? Como que vocês normalmente também orientam os nossos viajantes ali pelo país? Eu acho extremamente fácil, primeiro porque é o inglês, né? O inglês que foi um legado dos colonizadores, dos ingleses, né? Quase 800 anos ali de dominação. Então, quando eles chegaram lá, os irlandeses falavam o irlandês, que é o gaélico, né? Você vai ver isso, esse nome, como ele falou, Clonmacnoise, esses nomes tão diferentes que não são do idioma inglês, são do gaélico, né? São da Irlanda profunda. E eles mantêm esse idioma até hoje. As palavras que você pode utilizar para ser bem atendido, como sempre, é você ser polido, né? Você sabe que em todo o Reino Unido, essa coisa polida de você sempre chegar, se apresentar, dizer good morning, good afternoon, could you help me? Essas coisas são fundamentais. Mas existem palavras gaélicas que é importante a pessoa também carregar com ela, como, por exemplo, na hora de brindar, se você vai para a Irlanda, em algum momento você vai em algum pub, nem que seja no pub do hotel, né? Nos hotéis tem uns pubs maravilhosos também. E se você vai brindar, você tem que falar sloncha, porque sloncha é uma palavra gaélica para você brindar. Então, eles não vão dizer cheers, não vão dizer nada dessas palavras em inglês. Vão dizer sloncha. Essa é a minha dica. Tem uma curiosidade do gaélico que eu gosto muito, que é uma das línguas mais antigas da Europa, né, junto ali que são faladas até hoje, né, junto com o basco, falado ali no País Basco, e que essa língua, na verdade, ela sempre foi transmitida de maneira oral. A escrita, ela veio até pouco tempo, relativamente assim, né, se a gente for ver na história, e ela permanece até hoje. Se a gente pensar que tiveram outras línguas que foram faladas mundo afora, como o latim, o aramaico, que tinham uma escrita e hoje são consideradas línguas mortas, né, o gaélico ele conseguiu sobreviver, né, há milênios, né, e continua sendo falado principalmente na Irlanda e na Escócia, hoje em dia. Uma curiosidade do gaélico é que não existe as palavras sim e não. No gaélico não existe. Eu não sei como é que é, porque eu não falo gaélico, mas eu não sei muito bem como é que eles se viram
sem falar essas duas palavras, né? Sim, não, você não tem. É uma curiosidade também desse idioma. E lá na Irlanda, não, lá na Irlanda você vê isso escrito em todos os lugares. A própria palavra Garda, que eu falei, que se refere, significa polícia, né? Vem do gaélico. Então tudo, quando a gente viaja pela Irlanda, fica escrito em inglês e em gaélico. E tem cidades, por exemplo, como Galway, né, que está mais no interior, na parte oeste assim, da ilha, é onde nós escutamos mais o gaélico falado, principalmente por pessoas mais velhas, assim, mais idosos, ainda tem esse costume de falar o gaélico. Engraçado que uma vez eu entrei num pub em Killarney também, que é ali no interior, e eu estou escutando o pessoal falar assim, um idioma estranho. Eu falei, olha que legal o gaélico, estão falando gaélico. Depois de 5 minutos eu percebi que eles estavam falando, na verdade, era inglês, né? Mas com aquele sotaque assim tão pesado do interior que eu achava que fosse o gaélico. Mas a comunicação é fácil e tem essa curiosidade de ser um país bilíngue, muita gente nem sabe, né? Que é um país bilíngue, e o gaélico ele continua vivo lá, sendo falado, passando de geração em geração, né? Ainda lá na Irlanda. Show de bola. Outro dia um amigo irlandês meu me disse assim, numa conversa por WhatsApp, how's the form? E eu pensei que estava se referindo a um formato de um vídeo que eu tinha mandado para ele, expliquei. Ele falou assim, não, ele deu risada. Ele falou, estou te perguntando como vão as coisas em irlandês. Isso nem é gaélico, isso já é uma adaptação do inglês mesmo. Então você vê que eles têm a maneira própria deles de falar as coisas, né? É importante eles se entenderem, né? E qual que é a sugestão de vocês, gente? Até porque o nosso tempo aqui já passando bem rápido. Qual a sugestão de vocês que vale a pena conhecer em Dublin? O que vocês sugeririam, assim, rapidamente? Vai lá, Diego. Fala os seus pontos fundamentais, eu digo os meus. Olha, você tem aqueles pontos clássicos que as pessoas não podem deixar de visitar, por exemplo, o Temple Bar, que é uma zona de bares e restaurantes que está bem no centro da cidade de Dublin, né? Você pode fazer ali um pub tour, visitando diferentes bares, provando diferentes cervejas e uísque, comidas também. Você tem a Guinness, também, que é a fábrica da cerveja, ou a cervejaria, que é famosa mundialmente também. A visita é super didática, interessante também, as pessoas costumam gostar muito. Você tem diversos museus. Você tem um museu, por exemplo, que está na universidade, Trinity College. Lá dentro tem um livro muito importante, que é o livro de Kells, que é um manuscrito celta do século IX, aquele livro, enfim, da época do século IX. Imagina, as folhas feitas em couro de animal, as cores que vieram de lugares longínquos na época, uma obra de arte verdadeiramente, e está ali muito bem preservado. A própria biblioteca da Universidade de Dublin é um espetáculo. Eu, que sou apaixonado pela literatura, também não poderia deixar de recomendar que visitem o Museu da Literatura. Dublin é a capital internacional da literatura, dos escritores, né? Muitos ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura vieram de Dublin. Ou outros escritores famosos mundialmente, Oscar Wilde, Jonathan Swift, James Joyce, Samuel Beckett, para citar aqui alguns, viveram na cidade de Dublin. Então, uma cidade que respira cultura e literatura. Então, para mim, são esses lugares que quem visita Dublin não pode deixar de conhecer. Certamente o Hércules vai conhecer alguns outros lugares também, além desse que eu falei, né, Hércules? Que também tem muita coisa, na verdade. Olha, você sabe que no nosso tour da Europa Mundo a gente tem uma tarde livre em Dublin, que é uma maravilha, porque nos permite visitar ainda mais coisas. Os museus, a grande maioria deles, funciona como em todo o Reino Unido. Os museus de cultura, eles são gratuitos ao público. E esse museu, por exemplo, que o Diego citou, da literatura, esse é pago, mas é um valor também muito, muito baixo. É interessante, esse museu ele é pequeno, mas ele tem assim a caneta de um desses escritores, o óculos, sabe? Tem objetos que pertenceram. E realmente, quando você está na Irlanda, você tem esses prêmios Nobel de Literatura, todos ali presentes, a casa onde eles moraram, a igreja de Santa Ana, onde o Bram Stoker casou, que é aquele que escreveu Drácula. Olha, o Jonathan Swift que escreveu as histórias. Acho que caiu a conexão. O Hércules caiu a conexão. Mas é justamente, porque é uma cidade que ela respira cultura de maneira geral. E foi o que ele falou, a maioria dos museus são grátis. Tem o Museu dos Vikings também, né, como o Hércules bem falou, a cidade de Dublin foi fundada pelos vikings. Você tem o Museu dos Vikings, você vê aqueles barcos maravilhosos, conhece um pouco mais dessa cultura também. Deve ser um cenário assim, fantástico, por volta né? do século IX, deixou a sua marca.
Eu tinha até uma pergunta aqui, Diego. Não, com certeza. E o interessante de Dublin, ela é muito pequenininha a cidade, é interessante ser uma capital que tem 1.300.000 pessoas, então você nem precisa sequer tomar transporte público para ir de um lugar ao outro. É uma cidade plana, então não tem rampas, subida e descida, você vai caminhando de um ponto ao outro com um mapinha, num dia você consegue percorrer, né, a maioria dos locais da cidade de Dublin. E tem também aqueles locais que são históricos, referentes à independência da Irlanda, né, que agora no ano de 2022 vai completar 100 anos, né, da República da Irlanda, né, o ano do centenário é no ano que vem. E tudo isso está muito pertinho, você tem os parques, o Parque São Estevão, eu não poderia deixar de comentar, acredito que o Hércules também citaria, né, porque a gente gosta muito desses parques, com lagos, com cisnes, enfim, claro, com a Lindo. Eu vegetação. até tinha colocado uma pergunta aqui, Diego, mas vocês já estão falando bastante sobre isso, né? Que são inúmeras atividades e lugares para se conhecer ali, né? Só na capital, a quantidade de lugares que vocês já citaram agora, seja bem-vindo, Hércules, de novo aí. Opa! Voltou! A imensidade, assim, a diversidade, né, de atividades que vocês já mencionaram, acho que nem vou fazer essa pergunta de novo, porque vocês já citaram muitas atividades que dá para se fazer. Se na capital já tem tudo isso, inclusive nas outras cidades aí ao redor também, né? Você estava falando dos lugares para poder se visitar, Hércules, e aí caiu a conexão. Se você quiser repetir naquela parte, a gente está falando sobre as atividades, lugares ainda para se conhecer ali em Dublin. Claro. Olha, a gente pode citar também, por exemplo, tem duas catedrais importantíssimas, né? A Catedral de Cristo e a Catedral de St. Patrick, né? Christ e St. Patrick. As duas são fantásticas, vale a visita dentro. Você tem também o Castelo de Dublin, né? Ele é, assim, uma parte do que sobrou dele, mas também é curioso, é interessante. Os museus, como eu falei, são fantásticos. Então, você consegue dar um giro pelaquela cidade. Você sabe que Dublin tem uma parte moderna das docas, que é muito agradável também de você passear com bares à noite ali, para você caminhar por aquela região. E a cidade em si, ela é plana, ela é muito fácil. Para quem gosta de compras, por exemplo, você tem a Grafton Street, que é uma pedestre, assim, um calçadão pequeno, mas cheio de todas as lojas, né? Você tem ótimas lojas ali. Então, assim, Dublin é um deleite para o turista. Você já citou melhores lugares para compra. Então, agora a gente continua, porque qual que é a sugestão para os nossos viajantes assim para comprar ali nos lugares, né? As grandes lojas que estão acostumados a ver aí na maioria dos países, como que funciona isso lá? Tem uma em especial que eu vou falar em conjunto com o Diego. 1, 2, 3. Pennies. Pennies. Que é a famosa em outros lugares como a Primark, não a Primark para a gente, que fala em português, mas que lá na Irlanda tem esse nome que soa um pouquinho peculiar para a gente, né, que é a Pennies, mas que na verdade se refere a um penny, né? De penny, que é aquela moedinha. Exatamente, que é os centavos. Os centavos, eles dizem penny. Os centavos. Né? E essa loja chama-se Penny, e com apóstrofo S, porque ela é tão barata que acaba que o nome ficou assim. Mas ela é uma sucursal realmente da Primark, ou Primark, e é excelente para comprar bobagens, roupas, enfim, de tudo um pouco. Mas você tem lá H&M, você tem Zara, você tem loja da Disney, você tem Mark Spencer, aqueles grandes magazines também, eles têm alguns lá, e você encontra de tudo. E a Boots, a gente não pode deixar de falar dessa farmácia, que tem mais do que remédio, ela tem todo tipo de produto para cabelo, para maquiagem que a mulherada gosta. A Boots é uma perdição para qualquer um. Você encontra tudo que você imaginar em grande quantidade. Se aqui você vai comprar, sei lá, um perfume, lá você vai encontrar todas as marcas de perfume. Então, esse é o bom, esse comércio fácil. E se você for numa época de promoção, então, como no verão, por exemplo, que tem os preços mais baixos, aí é a festa. Show de bola. É interessante Diego? que tem essas lojas que têm preços mais acessíveis, e também já tem na região da Grafton, que o Hércules citou, já é uma região também, é uma região de comércio também, com lojas assim um pouquinho mais, digamos, chiques, né? Elegantes, exatamente, mais um pouquinho fancy, né? Como a gente fala em inglês.
né, que a gente gasta um pouquinho mais, mas são marcas conhecidas mundialmente, então tem para todos os gostos e todos os bolsos também. E andando nessas lojas, desculpa até te cortar, Hercules, mas andando nessas lojas assim, eu esbarro com o irlandês. Eles são receptivos? É super tranquilo? Eles têm uma coisa diferente, assim, não existe aquela abordagem, né? Você entra na loja, você só fala com o vendedor se você precisar de algo. No modo geral, você fica à vontade para você escolher, para você provar, e você precisando, eles são muito atenciosos, são muito, realmente, vêm ali, se você falou com eles, eles já vão te dar toda a atenção que você precisa, te explicam as coisas. Não obstante, você vai encontrar já brasileiros que estão lá incorporados, realmente, que trabalham, que vivem por lá. É muito comum você ouvir português nas ruas de Galway, nas ruas de Cork, nas ruas especialmente de Dublin. Você ouve muito português, né, brasileiro para todo lado. Mas sim, eles são muito, muito agradáveis e educados. Eles têm também, olha, o Boxing Day, que é logo depois do Natal, que é outro dia de preços baixos. Então, quem estiver viajando por lá na época do Natal, além de ver aquelas luzes lindas, também vão aproveitar esse dia de promoção. Então, tem vários momentos de promoção. O Black Friday lá funciona muito bem, não é aquele engano. Tem muitos momentos bons para se comprar lá. A Sônia já até escreveu que ela vai amar conhecer a Irlanda, com certeza, porque tem muitas atividades, muita coisa bacana para poder ver, né, no país, né, como um todo. E a gente aqui estamos, o nosso tempo é curto, então a gente não dá tempo de falar de tudo, né? Mas aquilo que é relevante, assim, de maior expressividade, a gente tem comentado com certeza aqui na apresentação. Falando sobre receptividade, existe algum tipo de orientação, por exemplo, antes de falar com o irlandês, como a gente vê que em alguns países você tem que pedir assim, desculpa, não, excuse me, depois começa a falar, como que existe isso no dia a dia? Tem essa cordialidade ou não? Diego? Olha, eu acho que isso permeia todo o mundo de língua inglesa. Essas palavras, elas nunca são fora de lugar, né? A gente fala um excuse me, um good morning, ou seja, chegar de uma maneira assim um pouco mais polite, né? Como a gente fala no inglês, eu acho que não atrapalha em nada. É sempre bem-vindo. E acredito que seja importante, sim. Não é diferente de outros lugares também que falam inglês, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Mas então, informal, acredito que sim, essas palavrinhas, ainda que sejam menos formais até do que os ingleses, por exemplo. Né? Eu sinto assim uma proximidade, uma abertura maior, né, por parte dos irlandeses comparado aos ingleses. Né? Mas essas palavrinhas sempre são importantes, sim. Aquela coisa assim, hello, how are you today? Bastante comum, né? Você chega numa recepção de hotel ou num bar ou em qualquer lugar, eles já te respondem. São abertos, são muito... Eu nunca me lembro de uma experiência de um recepcionista ou alguém assim, um irlandês sisudo ou mal educado. Por exemplo, eu sou de família italiana, adoro a Itália, aquele país é incrível. Mas para você levar uma sapatada na Itália é muito fácil, porque os italianos são naturalmente assim. Né? Não é muito difícil. Você não precisa fazer muito esforço, né? Bom, já diz da família, né? Também tem descendência italiana, né? Falando isso sobre as descendências e até os países, quais são as curiosidades dos irlandeses para a gente já chegando ao final da nossa apresentação? Tem alguma curiosidade assim que você fala, olha, isso aqui é muito fora da curva, só os irlandeses fazem? Eu tenho uma. Diga. Eu não diria que só os irlandeses fazem, mas são coisas que a gente não vê aqui. Você vai num bar aqui no Brasil, as pessoas bebem, ficam alteradas, falam alto, riem muito. Mas você não vê ninguém cair da cadeira. Lá, eu já vi isso. Fui no Temple Bar, num dos muitos bares que tem lá. As pessoas estão lá bebendo, etc. Em qualquer hora do dia, viu? Você vai de manhã, já tem gente tomando goró lá. Só que, de repente, aquela moça bonita que está ali sentada no banquinho, ela cai da cadeira. Ela cai literalmente de bêbada. Ou, às vezes, eles também. Uma vez o cara caiu, fez um barulho estranho, acho que ele bateu o nariz, ele levantou, olhou para todo mundo, falou excuse me, sentou e continuou como se nada tivesse acontecido. Então, eles perdem a linha, chegam a tomar 8 pints de cerveja. É muita cerveja. Meu Deus! Nossa, não Olha, aguenta. vou responder essa pergunta. Vou responder essa pergunta, desculpa, Diogo. Sugerindo um filme que se chama Casa Comigo. É um filme que conta a história de uma menina que vem dos Estados Unidos, ela vai para a Irlanda em busca de um casamento. Né? E você sabe que lá na Irlanda tem uma tradição de que no ano bissexto,
né, no dia 29 de fevereiro, né, um homem que é pedido em casamento, se ele for pedido em casamento, ele é proibido de negar. Né? Então, o filme ele gira em torno dessa narrativa do casamento, de algumas outras tradições irlandesas. Então, eu recomendo esse filme para quem quer conhecer um pouquinho mais das tradições irlandesas. E outros filmes também, já que a gente está chegando já no final da nossa live, para quem quer conhecer um pouquinho da história recente da Irlanda, principalmente no que é relacionado à história da independência, dessa relação entre Irlanda e Inglaterra, você tem um filme muito bom chamado Em Nome do Pai, um outro filme chamado Ventos de Liberdade, e o outro que conta a história de uma figura importantíssima na história da independência da Irlanda, que se chama Michael Collins. Né? O nome do filme também é Michael Collins. Então, essas são algumas sugestões para quem quer conhecer um pouquinho mais, né, a história, a cultura desse país. Na Netflix você tem também o Levante da Páscoa, que também ilustra bem aquele momento difícil em que eles estavam ali rompendo as amarras também. Nossa, show de bola. Quanta sugestão aqui, eu tenho certeza que várias pessoas já pegando ali a caneta, anotando, né? Lembrando que essa live fica gravada, a gente disponibiliza também no nosso canal do YouTube, que é o Europa Mundo Brasil. E ali você pode depois acompanhar cada uma das nossas perguntas. Bom, gente, estamos chegando já agora ao final e vocês querem acrescentar mais alguma informação? Como diz outro, mandar beijo para a mãe e para o pai, aonde eles estiverem. Fiquem à vontade. Bom, eu quero dizer assim, visitem a Irlanda, vocês vão adorar, vocês vão se surpreender com as flores do país, tem flores assim pelo campo, se você vai, por exemplo, na primavera, fica tudo florido o campo, flores que nascem sozinhas ali, a natureza é muito especial na Irlanda, e vocês vão realmente se encantar, então vão à Irlanda, eu quero deixar um beijo para todos vocês, e continuem de olho aqui no Europa Mundo, Facebook Brasil, que vocês vão sempre ter essas coisas interessantes para ouvir e para guardar para a sua próxima viagem. Perfeito. Sim, você, Diego. Verdade, Hércules. A Irlanda é cultura, é história, né, é natureza. Então, para quem gosta de tudo isso, está tudo concentrado naquela ilha. Literatura, enfim, tudo aquilo que a gente gosta, que é tudo de bom, que acrescenta, né, a nós. E eu recomendo muitíssimo. Quero dizer a todos que foi um prazer poder estar falando aqui desse local que eu gosto bastante, que estou morrendo de saudade, eu não vejo a hora de voltar, né, a estar transmitindo um pouquinho mais do conhecimento, de falar sobre a Irlanda para muitas pessoas. E a gente vai falando por aqui, e aqui você sabe que no Facebook da Europa Mundo Brasil, né, a gente fala de muitos locais, outros companheiros também, outros guias que também certamente têm muito para falar. Então a gente espera vocês aqui, né, nas próximas semanas também. Agradeço muitíssimo a atenção, um beijo a todos vocês que nos assistiram, tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, um beijo para vocês também, obrigado pela participação, a Olivia também agradecendo, muito lindo tudo, tenho vontade de conhecer, Ângela também escrevendo aqui, ó, maravilha, da apresentação também daquilo que vocês aportaram aí de conhecimento, né? Nossa querida Sônia aí também. Enfim, nós agradecemos de coração, sabemos que vocês fazem com muito carinho e é muita informação. A cada apresentação que eu aprendo com vocês é uma coisa impressionante. Então, meu carinho aí para cada um de vocês. Obrigado, Hércules, obrigado, Diego. Até a nossa próxima apresentação num outro destino, Europa Mundo. Um abraço, fiquem na paz. Até lá. Até lá, tchau, obrigado, tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Forte abraço. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação agora do Facebook Live e o meu carinho para cada um de vocês que estiveram com a gente até esse momento. Lembrando, a live fica gravada aqui no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube, Europa Mundo Brasil. Então, você quer saber um pouco mais sobre a Irlanda? Pegou a live agora no finalzinho? Não se desespere, né? Corra lá no nosso canal, assista e pegue todos os detalhes e se programe. Aqui embaixo, europamundo.com é o nosso site, onde tem todas as nossas viagens. Você que ainda não conhece a Europa Mundo, seja bem-vindo à nossa família, acesse o nosso site e confira ali o nosso catálogo até para março de 2022. Olha que ótimo. Então você tem uma flexibilidade, pode se organizar com certeza. Grande carinho para cada um de vocês, obrigado pela participação e até a próxima. Nós estaremos juntos aí em mais um Facebook Live, ok? Grande abraço, até mais.